A força da natureza é um dos fenômenos que o ser humano ainda não consegue controlar. Desse modo, os desastres naturais são fenômenos naturais que, quando ocorrem, provocam destruição em massa, perdas de vida, impacto da economia, além de alterar o ecossistema da região. Embora tenhamos tecnologias sofisticadas, alguns desses eventos ainda são imprevisíveis. Sendo assim, listamos os maiores desastres naturais na história da humanidade, que você confere aqui agora no canal, depois da vinheta. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e ficar por dentro de todas as novidades. Além de, claro, deixar o seu like, que ajuda bastante para a continuação do nosso trabalho. Terremoto no Paquistão. Em 8 de outubro de 2005, um terremoto de magnitude 7.6 abalou o Paquistão. Os sismos tiveram como epicentro a região de Caxemira, a 95 quilômetros da capital do Paquistão, Islamabad. O terremoto foi considerado o pior do país nos últimos 100 anos. Um total de 75 mil pessoas foram mortas e 70 mil feridos. Além do Paquistão, os tremores também foram sentidos na Índia, Afeganistão e Bangladesh. As Nações Unidas estimam que cerca de 4 milhões de pessoas foram afetadas nesses 4 países e cerca de 2,5 milhões ficaram desabrigadas. Tsunami na Indonésia. No dia 26 de dezembro de 2004, um forte terremoto com magnitude 9.1, com epicentro no Oceano Índico, a 30 km abaixo da Terra e com duração de 10 minutos, acabou movimentando bilhões de toneladas de água, gerando enormes ondas. Para você ter uma noção, algumas ondas superaram os 30 metros de altura, que atingiram contudo a terra firme. O primeiro impacto aconteceu na província de Aceh, na Indonésia. Porém, devido à grande proporção do tsunami, acabou deixando rastro de destruição na Ásia e África, atingindo um total de 14 países. É estipulado um total de mais de 225 mil mortos e centenas de milhares de desalojados. Terremoto de Fukushima. No dia 11 de março de 2011, o terremoto com magnitude 9.1 na escala Richter foi o maior já registrado na história do Japão e o terceiro maior do mundo. Os tremores provocaram tsunamis e o pior acidente nuclear desde Chernobyl em 1986, sendo considerado a maior catástrofe enfrentada pelo Japão desde as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945. O terremoto aconteceu no Oceano Pacífico, cerca de 25 quilômetros abaixo do fundo do mar, e a 130 quilômetros ao leste da cidade de Sendai. Os tremores duraram cerca de 6 minutos, sendo suficiente para causar tsunamis capazes de ultrapassar as muralhas de proteção. As águas adentraram e inundaram dezenas de quilômetros do território japonês. Para piorar ainda mais a situação, o terremoto e o tsunami provocou o derretimento dos reatores da central nuclear de Fukushima, levando à retirada de mais de 300 mil pessoas do local e regiões vizinhas. Segundo o governo japonês, mais de 18 mil pessoas perderam a vida devido aos desastres. Em termos financeiros, estima-se que o prejuízo total do triplo desastre foi de quase 200 bilhões de dólares. Furacão Irma. Em 2017, um fortíssimo furacão gerou ventos de quase 300 km por hora durante 33 horas. Nos Estados Unidos, o furacão Irma atingiu o estado da Flórida na categoria 4, com ventos de cerca de 215 km. Esse furacão era tão forte e devastador que foi necessário um plano de evacuação de mais de 6 milhões e 300 mil pessoas de suas casas no estado da Flórida. Antes de atingir o estado da Flórida, o furacão Irma passou pelo Haiti, pelas Bahamas, Porto Rico e República Dominicana, e outros países, causando um cenário assustador e apocalíptico, deixando um total de mais de 130 mortos. Estipula-se que somente nos Estados Unidos o furacão Irma causou um prejuízo de mais de 200 bilhões de dólares. Terremoto no Chile. No dia 27 de fevereiro de 2010, forte terremoto com magnitude de 8,8 graus atingiu o Chile, sendo o maior tremor no país desde 1960. Para quem não sabe, em 1960 aconteceu na cidade de Valdívia, no Chile, o maior terremoto da história já registrado no mundo. O terremoto de 2010 teve como seu epicentro a região de Biobío, localizada a 91 km de Concepción, a segunda cidade mais populosa do Chile. Estima-se que cerca de 800 pessoas morreram no incidente. O prejuízo econômico provocado pelo terremoto ao Chile chega perto dos 30 bilhões de dólares.
Erupção do vulcão Krakatoa. No dia 27 de agosto de 1883, na pequena ilha de Krakatoa, na Indonésia, aconteceu um dos maiores desastres naturais da história, ocasionado pela explosão e erupção do vulcão Krakatoa. O Krakatoa é um dos vulcões responsáveis por uma das erupções mais catastróficas do mundo, que foi sentido no planeta inteiro. A explosão do Krakatoa foi tão poderosa que provocou o som mais alto já ouvido na história da humanidade. Para você ter uma ideia, foi possível ouvir a explosão a cerca de 5.000 km de distância. Dessa forma, foi possível escutar o barulho da explosão de países como Austrália e Filipinas. A explosão do vulcão lançou rochas a cerca de 27 km de altura, e as cinzas chegaram a atingir os 100 km. A explosão provocou ondas que alcançaram cerca de 40 metros de altura, além de gerar nuvens de cinza que deixaram a região 3 dias na escuridão. A catástrofe foi tão gigantesca que mexeu com o clima da região durante 5 anos. É estipulado que 36.000 pessoas morreram devido ao desastre. Terremoto no Haiti. No dia 12 de janeiro de 2010, aconteceu o terremoto no Haiti. O mesmo teve seu epicentro cerca de 25 km da capital Porto-Príncipe e com profundidade de 10 km. As ondas sísmicas alcançaram magnitude de grau 7. Só aí já dá para ter uma noção do estrago que esse terremoto causou no país. O terremoto foi praticamente embaixo da capital do Haiti, provocando cerca de 300 mil mortes e 300 mil feridos, além de deixar 1,5 milhão de pessoas desabrigadas. O terremoto devastou grande parte da infraestrutura da região, agravando ainda mais a situação do país mais pobre das Américas. Furacão Katrina. No dia 29 de agosto de 2005, um dos furacões mais famosos do mundo, se não o mais conhecido de todos, atingiu a região litorânea do sul dos Estados Unidos. Antes de chegar ao litoral sul dos Estados Unidos, o furacão Katrina passou pelos estados da Flórida, Alabama e Mississippi, atingindo a sua potência máxima em Louisiana, principalmente na cidade de Nova Orleans. Na época, o governo americano decretou cerca de 1.800 mortes. O furacão Katrina é considerado o terceiro furacão mais mortífero da história dos Estados Unidos. É válido ressaltar que o número de mortes poderia ser ainda maior, porém foi realizada uma evacuação de aproximadamente 1.300.000 pessoas. O furacão devastou as áreas por onde passou, causando prejuízo que ultrapassa a marca dos 100 bilhões de dólares. Inundação do Rio Amarelo na China. No ano de 1931 na China, aconteceu um dos piores desastres naturais e mais mortíferos de todos os tempos na história da humanidade, causado devido à enchente do Rio Amarelo e circunvizinhos, entre os meses de julho a novembro, sendo contabilizado um total que pode superar os 4 milhões de mortos. E o número dessas pessoas morreram afogadas por doença ou por fome. Terremoto de Tanginsha, na China. Na madrugada do dia 28 de julho de 1976, em Tanginsha, na China, aconteceu o terremoto mais mortífero do mundo moderno. Os tremores alcançaram cerca de 7,5 graus na escala Richter, provocando enorme destruição e cerca de 250 mil mortos, de acordo com os dados oficiais. Porém, alguns estudos afirmam que o número pode ser até 3 vezes maior. O terremoto desencadeou destruição maciça da cidade. Os abalos também foram sentidos na cidade de Pequim, que fica a 140 km de distância do local, danificando alguns prédios. O sismo de Tanginsha é considerado o segundo mais mortífero na história da humanidade, ficando atrás somente do terremoto de Shanxi em 1556, também na China. Para você que assistiu o vídeo até o final, meu muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.